Bom, pessoal, iniciando aqui nosso evento, né? Mais uma vez, boa noite a todos aí. A gente terá a palavra aí do nosso professor André Sadio de boas-vindas. A gente vai fazer o lançamento hoje da obra Serviços Públicos Cemiteriais e Funerários. Quem acompanha a gente há alguns anos já sabe que o GEDAC, né, o grupo de estudos aqui do SED, ele por ano sempre tem uma votação entre seus integrantes para escolher qual que vai ser o tema a ser estudado no ano. Esse tema é estudado por meio de encontros e apresentações, e no final do ano a gente elabora uma obra coletiva. 2021 foi um ano atípico, porque como o grupo está crescendo, tem cada vez mais integrantes, a gente está conseguindo fazer uma produção maior, a gente conseguiu ter dois temas a serem estudados, objetos de estudo, né? Um foi o inteligência artificial, que já teve o lançamento da obra mês passado, enfim, que foi o Inteligência Artificial e Direito Administrativo. E o outro tema, que foi o segundo mais votado, que foi uma indicação do nosso integrante João Vitor Tavares Galil, foi o Serviços Públicos Materiais e Funerários, né? O direito funerário, né? Como reitero, é um tema inédito, e uma obra ineditível, não tem comparação, não existe, até onde eu salvo o melhor juízo, um livro dedicado a esse tema hoje no Brasil. Esse aí foi fruto aí da perspicácia e genialidade do João Vitor, que conseguiu ver esse nicho. E então, poder começar, acho que a gente, na nossa apresentação, acho que nada melhor do que passar a palavra para ele aí e agradecer ele por ter introduzido esse tema para a gente aí, que foi estudado durante o ano, e foi isso. João, com você. Obrigado, Pedro. Agradeço a apresentação. Boa noite a todos. Boa noite, professor André Sadi, Isabela. Agradeço as palavras, mas talvez a motivação pelo tema tenha surgido de algo um pouco pesado, né? A ideia surgiu de quando eu trabalhava no serviço funerário do município de São Paulo, trabalhei durante a primeira e a segunda onda da pandemia, e ali eu verificava que algumas atividades tangenciavam um núcleo central de que seria um serviço funerário, portanto, serviço público funerário. Né? Para quem não sabe, o serviço funerário em São Paulo é prestado por uma autarquia, e a ideia do artigo foi justamente perceber por que algumas atividades, embora tivessem o caráter de funerária, não eram prestadas por essa autarquia que reconhecia o serviço funerário como serviço público. Então, portanto, o foco se deu aí sobre os velórios e sobre a tanatopraxia. A ideia do artigo nossa ideia não foi nos reduzirmos ao município de São Paulo, mas embora eu confesso que houve ali um foco, talvez, por uma experiência pessoal e também pelo fato de que o serviço funerário está em vias de concessão, uma concessão difícil manejo, mas, enfim, em processamento. E foi perceber por que algumas atividades, se haveria justificativa de que algumas atividades pudessem ser tratadas como atividades econômicas, pudessem ter, portanto, um exercício de regulação que não fosse ali, talvez, como possa acontecer até no Serviço Público de São Paulo, submeter-se a uma lógica muito parecida com uma lógica de serviço público, muitas vezes, enfim, submetida a institutos próprios, até de poder de polícia, sobre entidades que não seriam competentes. Então, essa foi a ideia do artigo, a gente trouxe, ter ali um cuidado com o núcleo essencial que poderia ser considerado como serviço público, e aí tentando, pelo menos, no mínimo, trazer ali algum diálogo com outras regiões do país. Obrigado, mais uma vez, obrigado por acreditar no tema. Obrigado, João, aí por compartilhar aí seu tema aí com a gente, seu aprendizado, que se não fosse a sua experiência que você teve aí no Serviço Público de São Paulo, a gente não ia ter estudado esse tema aí. Eu acho que essa questão aí da tanatopraxia, para quem não sabe, o João é um amigo meu pessoal, e a gente assim, já discutiu muito esse tema na mesa de bar, quase indo para vias de fato aí sobre a natureza jurídica disso. Bom, mas enfim, agradece aí, João, pela sua breve discussão, quem sabe que você está com o tempo um pouco mais corrido hoje, né?
Mas, dando continuidade aí, né, esse é um tema que ele aborda no nosso livro, né, na nossa obra coletiva, indo bem para a pegada do empírico, né, algo que não é só uma análise do regime jurídico, né, mas pegando um problema concreto, algo que a gente tem aqui mesmo, numa situação que ele mesmo viu, né. Isso que eu acho que é um diferencial das obras coletivas que a gente tem produzidas pelo GEDAC e editadas pela editora Sérgio, né. Bom, enfim, continuando nossas apresentações, eu vou passar a palavra agora para o Diogo Alves R. Garcia de Souza, né? Ele é doutorando em Direito pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, FRJ, pós-graduado lato sensu em Direito Público e Tributário, em Direito Militar, ambos pela Cândido Mendes, e atualmente ele é chefe da assessoria jurídica da Estatal Federal NAV Brasil, Serviço de Navegação Aérea, NAV Brasil. Ele também é diretor executivo do ensino do SEG, né? Diretor executivo do ensino do SEG, desculpa, pessoal, e advogado, né? Vou passar aqui o tema que ele abordou logo no começo da nossa obra, é a atividade funerária, direito ao luto, exumações, violação de sepultura e a dignidade da pessoa humana. Diogo, a palavra é com você. Pessoal, boa noite a todos, boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite, Isabela, boa noite, Sadi, boa noite aos demais autores, cumprimento todos os demais integrantes do SEG, do GEDAC, cumprimento também os membros da PUC São Paulo, todos da USP presentes, da Federal do Paraná, das faculdades de saúde e também os médicos que também nos acompanham, haja vista o alcance dessa obra que é de direito, mas acaba se externando sobre temas devotados à atividade funerária, devotado ao serviço público cemiterial e, por razões disso, abarcando também temas de interesse das áreas da medicina. É um livro que, por mais que tenha sido trabalhado e produzido por advogados, por doutores, por mestres, por operadores do direito, ele tem uma inegável confluência também para as áreas médicas e, em razão disso, fica aqui nosso agradecimento pela presença de todos. Fazendo uma rápida apresentação, que é o intuito, não somente dessa minha fala aqui, o meu artigo, como bem apresentado pelo Pedro, ele fala sobre atividade funerária, direito ao luto, exumações, violações de sepultura e dignidade da pessoa humana. Trata-se, pois, de um artigo de apresentação, um artigo inaugural dessa obra, um artigo que vai trazer as diversas nuances, as diversas vicissitudes desse direito, dessa apresentação sobre o que é a morte na Constituição, o que é o serviço público funerário, e, a partir dele, todos os demais autores vêm desenvolvendo os seus próprios artigos. Nesse desdobrar, nesse desenrolar, nós iniciamos trazendo a morte como objeto de tratativa constitucional direta e indireta, ou seja, ao mesmo tempo que a morte é tratada na Constituição por meio de regras, por exemplo, vetando-se a pena de morte, exceto em caso de guerra declarada, e um paralelo, pois a guerra declarada é um caso em que pode ocorrer a própria morte, em sentido figurado, de um Estado. Em razão disso, é possível, em casos extremos, em caso de guerra declarada na forma do Código Penal Militar, a existência da pena de morte. Ou outras formas também, como regras previdenciárias próprias que levam em conta o evento fatal, ao passo que existe também uma tratativa constitucional indireta, com reflexos por todo o sistema jurídico, haja visto que a Constituição, como nós sabemos, ela irradia por todos os ramos possíveis, existindo capítulos próprios dentro do Código Penal de tutela, não só do sentimento aos mortos, mas de todos o arcabouço jurídico a isso referente, como o título 5. Passamos também para temas de tratativa constitucional indireta, passamos pela existência de princípios, o principal deles, a dignidade da pessoa humana, que vai guarnecer toda essa tratativa referente à morte na Constituição e ao serviço público funerário, que é daí decorrente, a possibilidade de inumação, a possibilidade de exumação, que existe não só para fins de matéria civil, como, por exemplo, exames de DNA, como também em matéria
persecutória criminal, principalmente exame cadavérico, tratamos sobre esse viés do direito fundamental e partimos dentro disso a determinados temas, até mesmo do teatro grego, do teatro antigo, né? Exemplo de Antígona, do debate sobre a dignidade em se enterrar os mortos, ou mesmo o mito de Sísifo, em que o protagonista desse mito burla a própria morte, engana a própria morte, sob o pretexto de cuidar pessoalmente de seu próprio funeral, que havia sido, em tese, negligenciado pela sua esposa, embora tudo isso fosse uma falácia, fosse um artifício que esse personagem utilizou. E, com base nisso, nesse direito fundamental, tratamos aí algumas considerações finais ao direito à morte e ao funeral, e abrimos espaço para as tratativas, para os caminhos desenvolvidos por todos os demais autores da obra. Convido a todos a conhecer essa obra completa, não trarei mais informações sobre ela, porque é justamente aguçar a curiosidade de todos e deixar que todos queiram, né, conhecer esse livro inteiramente. E passo a palavra aos demais autores, agradecendo mais uma vez aí o convite para participar desse evento de lançamento. Muito obrigado. Obrigado, Diogo, aí, por trazer assunto para a gente aí, né? Também porque o seu artigo ele é o inaugural da nossa obra, né? E realmente acho que até faz um pouco um pezinho que eu acabei tratando no meu artigo, é a questão da morte, que é um fato, né? E ela é tratada sob vários aspectos no direito brasileiro, né? E seria o direito funerário. A gente tem a morte tratada, como você falou, na questão do Código Penal Militar, da pena de morte, tem a questão também da morte como fato jurídico do direito civil, enfim, e tem todas essas repercussões. Você até citou antigo, né? Aí, esse caso célebre aí da discussão entre direito natural, que ela queria ter um enterro digno do irmão dela. Eu lembro que há mais de 10 anos atrás eu estava discutindo isso no meu primeiro ano da faculdade, no júri simulado, por exemplo, justamente a questão do antigo, né? Para quem, com os colegas, a gente, enfim, acabou tangenciando esse assunto, e no final acaba sendo sempre isso, né? A morte também, eu acho que a única certeza que a gente tem na vida é isso mesmo, né? A gente agradece aí suas palavras, né? Acho que tem um artigo inaugural tratando todos esses temas mais gerais relacionados com isso. A gente não ia conseguir, antes de falar, entrar na especificidade do serviço público cemiterial funerário, a gente tem que realmente analisar a atividade funerária, né? Então, a gente agradece aí, Diogo, todas as contribuições que você fez, e tenho certeza que quem quiser ter um pouco mais, ler a nossa obra e ler o capítulo dele, sabe que tem um artigo de qualidade aí. Bom, mas enfim, passando a palavra agora, dando seguimento aí ao nosso evento e ao nosso lançamento, vou passar a palavra agora para outra autora, tá, que ela tratou do capítulo O Pós-Óbito para o hipossuficiente no município do Rio de Janeiro. Aí, mais uma vez, pegando aí um gancho para algo empírico, que é a nossa característica aqui do nosso centro. Eu vou passar a palavra para a Alessandra Nascimento Rocha Glória, que ela é, pelo currículo dela, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, da UF, e ela é defensora pública no Estado do Rio de Janeiro desde 2010, e atua na área de coordenação de saúde e tutela coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio, desde 2019. Alessandra, a palavra está com você aí, unindo-se com o seu conhecimento, por favor. Obrigada, Pedro. Uma boa noite a todos e todas. Muito obrigada, Isabela, professor Sadi. A obra, né, realmente é muito relevante, até porque a ideia do artigo surge pela prática, pela atuação na Defensoria Pública, pela coordenação, que envolve, né, a minha coordenação envolve o plantão judiciário, o plantão noturno, e os casos que envolvem sepultamento são regularmente judicializados no plantão. Percebendo que existia um vácuo assistencial para os hipossuficientes no município do Rio de Janeiro, entendi que era relevante, até na nossa prática, na nossa atuação, discorrer sobre todo essa via crucis que um hipossuficiente precisa passar para ter um ente querido sepultado, para poder vivenciar o seu luto. Então, no artigo eu faço
uma contextualização de como o município do Rio de Janeiro sempre trabalhou os sepultamentos hipossuficientes, trazendo aquela lógica dos sepultamentos dentro do território sagrado e aquelas pessoas que não possuem recursos, que eram hipossuficientes, que eram libertos, que eram escravos, não estavam reconhecidos, né, pela Igreja Católica para serem sepultados em seu território. Passo também a dispor sobre como a pandemia se comportou para esse público hipossuficiente e como o município do Rio de Janeiro conseguiu, ou não, dar uma resposta adequada, principalmente para aqueles óbitos em domicílio. Então, o artigo ele tem essa nuance de olhar o passado, já perceber um tratamento discriminatório, mas dispor como a assistência é dada neste momento, principalmente algumas questões que, para a gente, no dia a dia, podem não parecer tão burocráticas, mas para uma pessoa que, sem ausência de recursos, ela fica completamente sem acesso, como uma declaração de óbito em domicílio. Então, a declaração de óbito, que é um documento fundamental para a elaboração de certidão de óbito e o processamento de todos os demais atos envolvendo sepultamento, ela é um grande obstáculo para aquele que não tem condições de pagar, por exemplo, um médico para emitir a declaração de óbito em domicílio. Temos também situações com problemas que são amplamente noticiados, como a remoção, para aqueles que também não dispõem, porque está dentro da ótica da concessão do serviço, essas práticas regulares não estão ali contempladas de uma forma tão expressa como se espera. Então, se percebe um vácuo assistencial e diversos obstáculos que essas pessoas precisam superar, muitas vezes indo até o Poder Judiciário para poder se socorrer e efetivamente promover o sepultamento de um ente, de um familiar, e até muitas vezes de uma pessoa que nem familiar tem e precisa ser sepultado com uma pessoa não identificada. E ainda assim não existe um serviço específico para atender esse tipo de necessidade. Obrigado, Alessandra. Você ganhou um bom teaser aí do seu artigo. Acho que foi... Quem ouviu isso é quase que um trailer da Marvel sobre o seu artigo. A pessoa vai ter que correr atrás agora para entender, até porque essa é uma questão realmente, né? Como que fica isso, ainda mais numa cidade. A sua experiência é Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo eles têm problemas quase parecidos que são decorrentes, enfim, da desigualdade social, enfim, das grandes cidades, das grandes metrópoles. E também mostra como o nosso tema tangencia diversos aspectos, né? E puxando um gancho um pouco no que você falou, e mudando agora para o próximo tema, de fato, a gente tem aí algo que é um fato inevitável, né? Que é a morte, e tem assim, como que é essa transição, o funeral, a disposição daquela pessoa que faleceu. Isso aí é um dever de Estado? Isso aí é um serviço público? Enfim, a gente aborda essa discussão na nossa obra, né? E como um serviço público, a gente pode até um gancho aí se poderia ser objeto de uma concessão ou não, né? O nosso próximo artigo, justamente o tema é esse, né? A concessão de serviço funerário. Ele foi escrito aí pela Carolina de Moraes Azeredo Nunes, que é bacharel em ciência da logística pela Academia da Força Aérea e bacharel em administração também pela mesma instituição. Ela é pós-graduada em Direito Administrativo pela Faculdade Unileia, tem curso de atualização e gestão de projetos pela FGV, e ela é oficial da Força Aérea Brasileira. Ela escreveu em conjunto aí com Jader Esteves da Silva, que é pós-graduado em Direito Militar pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduado em Direito Administrativo pela Faculdade Maria Tereza, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade Legale, pós-graduado em Hidrografia pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, graduado em Ciências Navais pela Escola Naval, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, membro do Magistério Militar Naval e oficial da Marinha do Brasil. Para apresentar esse tema, hoje a gente vai ter são dois autores, como eu falei, mas só o Jader aqui que vai apresentar para a gente. Vou passar a palavra aí, Jader, pode mandar bala.
Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer ao professor Sadi e aos demais membros pela oportunidade da gente estar contribuindo de alguma forma com o meio acadêmico, né, através de um tema de relevante importância, ainda mais depois do que a gente presenciou aí nos últimos 3 anos, né, essa fragilidade que o nosso sistema de apoio ao serviço funerário acabou apresentando em virtude desse aumento súbito aí de mortes por questão da pandemia. Primeiramente, gostaria também de agradecer o apoio da Carolina. Ela é uma grande amiga, né? Basicamente uma irmã, que está sempre trabalhando comigo, sempre me ajudando, tanto nos meus trabalhos cotidianos, quanto também aqui na produção acadêmica. Gostaria de agradecer essa primeira oportunidade que a gente teve de trabalhar juntos. Basicamente, o nosso artigo ele vai trazer essa questão sobre a possibilidade de concessão de serviço funerário. A gente apresenta, né, o conceito do serviço funerário, se efetivamente ele pode ser delegado, como se dá, de quem é essa competência. Apresentamos conceitos que já estiveram em outras constituições no nosso país, né, que agora na Constituição de 88 não está presente, mas que já estiveram presentes em outras cartas magnas. E a gente apresenta no decorrer do artigo, basicamente, as justificativas que levam a crer que é possível, sim, para realizar essa concessão do serviço funerário e como deveria ser feito, né? Através de um processo licitatório, né? Através de parâmetros legais pré-estabelecidos e que, naturalmente, vão ter suas dificuldades de implantação, porque é um processo burocrático, né? Que demanda tempo, que demanda uma conceituação objetiva dos serviços, questões orçamentárias, então tudo isso vai acabar impactando efetivamente como a gente vai fazer essa delegação do serviço funerário. E, por fim, a gente apresenta quais são os dispositivos legais associados a essa questão da concessão e também a importância da gente ter outras formas de prestar esse serviço, não somente através da administração pública, né, através de autarquias, por exemplo, mas também através de particulares, né, concessionários, porque, dependendo da situação, o Estado não vai ter condições de atender aquela necessidade, que foi o que a gente viu recentemente. Então, de forma geral, é isso. Incentivo a todos que leiam a nossa obra, tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todas as senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado, Jader, por compartilhar e fazer uma introdução do seu artigo, né, que você escreveu aí com autoria, aí você disse que é uma amiga sua, e no meio acadêmico a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba sempre, quando posso, ajudam. Eu mesmo hoje estou aqui, vejo que tem vários amigos meus que estão aqui presentes assistindo e acho que isso é muito importante aí. Mas, enfim, sobre essa questão, né? A prestação do serviço funerário não apenas por meio de uma autarquia, que seria a questão da concessão. O próximo tema também, sim, se vocês forem ver, pessoal, a nossa obra ela caminha, né? A gente sempre está indo de uma parte geral e explorando vários temas, os temas são relacionados, né? Eles se conversam, a nossa obra coletiva tem essa característica. Indo além dessa questão da concessão do serviço funerário, vou pegar agora desenvolvendo esse tema, nosso próximo autor, ele tratou do regime jurídico de concessão de uso de jazigos e gavetas perpétuas e a natureza jurídica do uso da sepultura. Ele foi escrito pelo Gustavo de Almeida Muniz Coutinho, que ele é advogado e analista de processos licitatórios de gestão de projetos públicos, mestrando em História Social pela Universidade Federal Fluminense, LLM em Direito da Infraestrutura e Regulação pela FGV Rio, especialista em Ciência Política pelo Instituto Universitário do Estado do Rio de Janeiro, integrante do grupo de pesquisa GEDAC e do Núcleo de História Comparado Mundial da Universidade Federal Fluminense. Gustavo, pode ir aí pegar a palavra e apresentar seu tema. Obrigado. Olá, Pedro, olá a todos. Agradecer a oportunidade de compor a coletividade da composição escrita dessa obra ao João Vitor,
e ao professor Sadi, a Isabela também, e agradecer a presença de última hora de um amigo, irmão também, Ícaro Calazans, que ele é o coordenador jurídico da concessionária Reviver, Serviços Cemiteriais aqui na cidade do Rio de Janeiro. E que eu vou pedir vênia aos convidados e aos outros debatedores, para que, se caso o Ícaro que ele esteja presente, ele se manifeste um pouquinho, usando um pouquinho os minutos que me cabem, para falar um pouco da realidade da concessionária, porque foi um grande desafio. Eu tive esse contato com o direito funerário, bem dizer, há 1 ano, há 2 anos atrás, com a minha proximidade com o João, e não é um tema muito usual, como os outros autores que desenvolveram os demais capítulos na obra pode perceber também. E, se for pertinente, a exposição prática e vivência prática aqui na apresentação da obra. Mas o que acontece? De uma maneira bem sucinta, bem em síntese, a maior discussão que a gente traz do regime jurídico das concessões e dos jazigos, ela perpassa, primeiro, por uma ausência de biografia dentro do cenário nacional. Você não tem dentro do cenário dos doutrinadores uma discussão, e essas doutrinas, essa jurisprudência vai se baseando, a princípio, principalmente pela jurisprudência formada pelos tribunais. E essa nomenclatura de jazigo, sepultura, tumba, mausoléu, vai estar muito atrelada à realidade da legislação daquela municipalidade. No capítulo que eu desenvolvi, você vê que tanto o município do Rio de Janeiro quanto o município de São Paulo empregam os termos, ora como sepultura, ora como sepulcro. E por que dessa discussão principal? Porque uma vez que você conceitua tanto como sepultura ou como sepulcro, vai mudar o principal cerne de discussão, que seria a natureza jurídica desse jazigo, ora como um direito de uso ou direito de uso especial, como um bem público, né? Lembrando que os serviços cemiteriais, como uma espécie de coisa pública, bem pública, ela está passível de ser aberta uma concessão para dentro da gestão cemiterial, como a gente tem aos montes aí espalhadas pelo Brasil. E essa discussão ela vai recair na hora, principalmente, dentro do que seria as teorias civilistas ou publicistas, ou até mesmo aquelas teorias que ficam no meio entre serem aplicadoras do direito público e aplicadoras do direito privado, justamente pela questão de constrição desses bens. E uma vez que você delimita esses espaços, você consegue trazer, a contrário senso, a natureza e a definição dessa natureza jurídica dessa concessão e desse jazigo e sepultura. E por que eu estou dizendo isso? Dentro do apanhado de jurisprudência que a gente vem acompanhando, principalmente do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, e principalmente aplicado ao decreto municipal do Rio de Janeiro, que trata sobre serviços funerais, você tem uma classificação mais restrita de sepulcro. E essa constrição da conceituação de sepulcro, ela abarca uma concepção de tumba que poderia ser dispensada todos os adornos, todos os entornos que compõem a arquitetura de uma sepultura. Já quando você analisa comparativamente a descrição da legislação e decreto cemiterial do município de São Paulo, você vê que ela aplica a possibilidade de tudo que adornar a sepultura ou sepulcro, melhor dizendo, ela seria possível dessa penhorabilidade, ora aplicando as teorias de direito civil, quando no caso de uma constrição judicial, ora não possibilitando essa penhora, a título de caso de exemplo, quando se aplicada a questão das teorias públicas, de não serem passíveis os bens públicos dessa penhora. Basicamente, ao decorrer sobre o artigo, você consegue ver as nuances entre as teorias publicistas e civilistas que vão imbricar toda a discussão a depender da interpretação do aplicador do direito na hora da análise. Mas lembrando que, sim, eu aplico o que eu consegui me pautar sobre
a obra do Justiniano Adriano Faria, que é o Justino Adriano Faria, um dos principais autores no cenário nacional, que tem um tratado de direito sepulcral, que ele discorre toda a natureza e as principais correntes e como acontece essa alocação dessa natureza jurídica dos jazigos. Eu vou encurtar minha fala e vou trazer, caso o Ícaro queira se manifestar sobre a realidade, se for pertinente, um pouquinho dessa realidade, dessa visão por parte da concessionária. Ícaro, eu não tinha combinado isso com você, mas se você quiser falar, isso vai ser de grande tom dentro de uma realidade de uma concessionária de grande porte aqui do Rio. Antes do Ícaro falar, quero dar boas-vindas para o Ícaro. Que coincidência, que alegria você estar aqui, Ícaro, com a gente. O Ícaro era do meu outro grupo de pesquisa. Um prazer tê-lo aqui conosco, Ícaro. Obrigado, Isabela. Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. Boa noite a todos. Realmente não estava previsto, né, essa fala, então, gente, me desculpem, não ensaiei nada para falar, né? Mas vamos lá. Dentro dessa realidade do tema que o Gustavo trouxe, realmente é um tema muito interessante, ainda mais aqui no Rio. Provavelmente, talvez eu esteja chovendo um pouco no molhado falando isso para vocês. É um tema bastante litigioso dentro aqui no município do Rio, envolvendo justamente a natureza, né, do contrato ali, né? Se você é de bem de uso público especial, né? Qual é a natureza jurídica ali do sepulcro ali? Ultimamente tem sido bastante em voga a realidade do direito cemiterial funerário, sem dúvida, por causa da Covid-19, os cemitérios ficaram com muitos holofotes em cima deles. Eu vi a indústria representante aqui da Defensoria até comentando a dificuldade, né, de repente, das remoções das pessoas que nós chamamos, né, que são dos não reclamados, né, que são os indigentes, né? Nós chamamos assim, são aquelas pessoas que não têm por quem reclame por eles. Realmente é um desafio aqui no município do Rio. Você tem um projeto PLID que trata do manuseio, até do resto mortais, da identificação deles, e realmente é um desafio que você tem aqui no município do Rio. Mas voltando ao tema do Gustavo, o embate sobre essa questão é tamanha. No município do Rio, em 2018, foi ajuizada uma ação até pelo Ministério Público do Rio, questionando a inclusão, inclusive, de uma tarifa de manutenção envolvendo os jazigos, que era para promoção, né, na manutenção dos cemitérios. E toda a discussão, né, ficou focada não somente na natureza da tarifa, mas também falando sobre qual era a natureza, né, jurídica dos contratos ali celebrados, do sepulcro, se você poderia aplicar realmente o ato jurídico ali perfeito, falando da segurança jurídica, se poderia incluir ou não uma tarifa, se é um contrato de bem público, então você pode realmente inovar ali. Pode falar, Gustavo? Só alongando, para a gente já encurtar, porque tem os outros colegas, mas pegando essa deixa, e eu peço que você adense um pouquinho mais depois da minha pergunta, que ela vai ser para costurar, e eu peço desculpa já de antemão de ter colocado você nessa saia justa, mas eu acho que a vivência prática, muito mais do que a vivência escrita, eu sou analista de processo licitatório, mas não poderia ter ninguém melhor do que tivesse no front mesmo para fazer a discorrer a vivência prática aí da concessionária. Dentro da sua percepção, e o João pode corroborar mais ainda, pela perspectiva de São Paulo, dentro da sua percepção, Ícaro, você consegue delimitar que há um hiato, há uma falta de clareza justamente na definição dessa natureza jurídica, ora pela perspectiva do direito privado, ora pela perspectiva do direito público. E você trouxe esse olhar desse debate, dessa ação de 2018, que ela recaiu justamente da perspectiva da definição da natureza. Então, dentro dos julgados, você vê que há uma alternância e uma falta de clareza de qual teoria aplicada dentro da natureza dos jazigos e sepulturas perpétuas. Ora se aplica pela Constituição quando tem sujeitos de direito privados relacionados, ora, quando você tem sujeitos de direito públicos,
se aplica a teoria publicista. Qual é a vivência, a maior dificuldade dessa delimitação da atuação da concessionária aí, Ícaro? Porque eu acho que isso enriquece e a gente finaliza a minha apresentação para deixar os outros colegas, ou João, se quiser complementar também, é de uma grande riqueza. E feliz da Isabela ter esse contato contigo, esse mundo funerário pequenininho. Obrigado, meu irmão. Nada. Se o João quiser complementar a pergunta. Não, o João Vitor, né? Ele precisou se ausentar e ele tinha um compromisso aí na pós-graduação da PUC, que está fazendo aqui, doutorando. Mas, Ícaro, pode responder aí, daí a gente já entra, porque a gente tem a pergunta de alguém que está atuando diretamente. Muito, muito simples, talvez abrir mão das melhores palavras, né? A maior dificuldade, Gustavo, envolvendo isso, sem dúvida, o que a gente usa, vamos dizer, é explicar isso para as famílias, para os consumidores, para os titulares dos jazigos. Porque, como concessionária, todo o nosso serviço, né, nossa forma de remuneração é tarifário. O que justifica a concessão, o pagamento de funcionário, é a tarifa. Então, assim, por vezes, para explicar para um proprietário de um jazigo perpétuo, né, o subconcessão do uso da terra, o que ele tem direito, porque, na verdade, nós como concessionários, eles como subconcessionários, como é que funciona essa divisão, o que é a nossa responsabilidade, o que é a responsabilidade dele, isso é muito difícil. Porque, fala assim, de forma mais simples, o que a gente encara no dia a dia? Olha, todo mundo vê que hoje é uma chaga, né, do município do Rio, as chuvas, enfim, o estado de abandono que tem tudo. As concessionárias pegaram os cemitérios públicos, estavam 180 anos sobre a administração da Santa Casa de Misericórdia. Nos últimos 30, 40 anos, ficou um sistema totalmente sucateado. Gente, assim, sucateado num nível que vocês assim, não acreditam. Então, óbvio, para melhorar tudo, desde a infraestrutura do banheiro, ao você parar de repente, contratar uma mão de obra que nem... Existiam muitas pessoas assim, porque, gente, você imagina quantas pessoas você deve imaginar que são candidatos a coveiro, né? Então, assim, tinha muita mão de obra que o pessoal não era nem alfabetizado. Então, para melhorar esse atendimento, sem dúvida, é da parte econômica, vocês não têm a menor dúvida disso. Isso, sem dúvida, reflete no ponto de vista tarifário. Então, você explicar agora para a família, que antes pagava, proprietária de jazigo, às vezes não pagava nada, pagava R$100 para sepultar o seu ente querido, ali a pessoa que está no rol dos beneficiários, e agora você tem uma série de tarifas ali que são necessárias realmente para a boa prestação do serviço, há uma confusão generalizada, vocês podem ter certeza disso. Assim, muitas famílias se recusam, acham que não tem que fazer. E como vocês podem ver, a legislação fala o seguinte: olha, esse serviço aqui só quem pode prestar é a prefeitura, é a concessionária ou o subconcessionário. Você pode prestar sim, mas você tem que buscar autorização junto à prefeitura para realizar isso, e a família não entende, porque ela só vai se preocupar em todas essas problemáticas que a gente está falando, gente, é claro, é no momento do sepultamento do seu ente querido, e nesse momento ninguém tem paciência, ninguém tem acessibilidade, é uma confusão danada, assim, precisa ter um jogo de cintura muito, muito agudo para, enfim, a gente conseguir uma composição ali, uma explicação de como vai se dar as coisas. Então, essa dificuldade, assim, existe, vamos dizer assim, que a gente deve, vou dizer brinca, mas a gente fala assim, existe sem dúvida todos esses questionamentos do ponto de vista jurídico, que por vezes acabam no tribunal, você tem as melhores teses ali em discussão, mas de forma mais assim imediata, você tem ali a família e a concessionária no dia a dia ali tentando solucionar, e aí como é que a gente resolve isso, né? Como é que, de repente, o jazigo da nossa bisavó, que está no nome dela, ela destinou o uso dela ali só para ela, o marido dela e o filho dela, jamais ela imaginou que ia ter bisnetos, só que está ali na ponta. O jazigo dela está totalmente destruído, está inadequado, precisa de reformas, não está no rol dos beneficiários, você tem que atualizar a propriedade do jazigo conforme define o decreto, e a família se depara com isso ali, na hora do seu momento, às vezes, de maior fragilidade. Então, assim, gente, a maior dificuldade hoje que eu enxergo, sem dúvida, assim, é o conhecimento realmente da população em relação a isso, assim,
que, por vezes, ainda mais no município do Rio, estava muito abandonado devido à Santa Casa, e hoje você está na tentativa de organização, como é que funciona? Todo mundo sabe como é que funciona uma autonomia de táxi, todo mundo sabe se você herdar o imóvel, o que você faz, se você trata o carro, mas um jazigo, como é que se funciona? E isso está, assim, para a população ainda está bem difícil. Excelente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ícaro. Aí. Obrigado, não só para a população, mas para a gente, operador, também, esse imbróglio e essa obscuridade da definição dos conceitos para aplicação por parte, seja de qual ponto a gente esteja. Sim, Obrigado, sim. Pedro. Obrigado, Gustavo, mais uma vez aí, ainda mais a intervenção do Ícaro, acho que ele caiu, mas enfim, ele acabou caindo aí, foi uma intervenção bem bacana, que alguém que está trabalhando opa, ele voltou, que atua com isso, né, e ele trouxe várias questões aí, com relação à sensibilidade do tema, que a gente está falando sempre que a morte de um ente querido, como que vai ser, por exemplo, os valores envolvidos com isso, o pagamento, a questão da concessão, a mudança do valor, a questão econômica. E ele até citou a questão dos coveiros. Eu lembro, quando eu era criança, teve um jornal, faz mais de 10 anos atrás, tinha fila para concurso de coveiro, e parte do concurso era no Jornal Nacional, isso, William Bonner. Estavam, quem cavava um buraco mais rápido, umas coisas assim... Meia hora. Oi? Meia hora para quem vai cavar o buraco mais fundo e mais rápido. É isso mesmo? É. Nossa, então, eu lembro disso, eu lembro do William Bonner, eu era criança, eu vi aquilo, que era o concurso público para coveiro, né? Assim, acho que o epitome da burocracia brasileira, né? Mas isso só mostra, acho que assim, não abordamos essa questão do concurso público no direito funerário na sua obra, mas mostra como esse tema é amplo, como que ele pode, como tem um oceano aí para ser navegado aí pelos autores aí, porque apesar de ser uma obra inédita, é um tema que é latente, que está em voga e tem muito que ser explorado ainda, né? Eu acho que não tem, é indiscutível isso aí. Agradeço mais uma vez aí a palavra do Gustavo e a sua palavra aí, Ícaro, aí, muito obrigado. Mas, enfim, ainda em linha com o tema latente envolvido do direito funerário, recentemente, né, desde 2020, mais ou menos em março de 2020, a gente tem vivido no Brasil aí, no mundo, a pandemia do Covid-19. E isso aí, infelizmente, trouxe uma perda de vidas enorme para o Brasil. Acho que a última vez que eu tinha acompanhado isso foi uma questão aí de mais de 600 mil falecidos, né? E, enfim, ou seja, não só na nossa vida, na questão do isolamento social e tudo isso, mas também teve um impacto do Covid, né? A pandemia do Covid no próprio público funerário, né? Esse é um tema que, assim, que numa obra sobre direito público funerário, lançada em 2022, não ia ter como esquivar, né? E quem tratou desse tema foi a Silvia Letícia Ferreira Mazuca, que é mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PPGD UCAM do Rio de Janeiro. Ela é advogada formada pela mesma instituição, especialista em Direito Administrativo pela mesma instituição e é economista, graduada pela Federal do Paraná. Ela escreveu um artigo em coautoria com Antônio Carlos Alves Pinto Serrano, colega meu do mestrado, também da PUC, colega meu do João. O Antônio Carlos Alves Pinto Serrano, para quem conhece ele é mestre em doutorado, mestre e doutorando em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, assessor jurídico no Tribunal de Contas do Município, professor da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Contas Públicas, IBContas, membro do Instituto de Direito Administrativo Sancionador da SAM e membro do Grupo de Pesquisa, Ensino, Extensão e Direito Administrativo Contemporâneo do GEDAC e do Grupo de Pesquisa, Ponderação de Interesse no Direito Administrativo e Contrafações Administrativas, aí, que é coordenado pelo professor Ricardo Marcondes Martins. Hoje, na nossa noite, a gente conta com a presença apenas da Silvia, o Antônio Carlos não pôde estar presente. Eu tenho certeza que a Silvia vai fazer uma apresentação, um teaser muito bom da obra dela, aí, do artigo dela, para poder deixar todo mundo com um gostinho de querer ir atrás do conteúdo inteiro da obra. Fala com você, Silvia. Obrigado. Nada. Boa noite a todos. Esse artigo, ele traz um viés de uma análise necessária, né, da importância da livre concorrência no setor.
porque ninguém gosta, na verdade, de falar sobre isso. Embora a morte é inevitável, até a questão de levantar, né, um assunto do direito cemiterial causa estranheza a muitas pessoas, a muitos operadores do direito e tal. E quando você vai analisar, passa assim, é um questionamento muito importante, porque hoje a forma, pelo menos a visão que nós temos e a gente traz nesse artigo, é que a forma que é desenvolvido toda a normativa, né, ela traz muitas lacunas. Sempre foi assim, uma normativa muito singela, não traz especificamente, tanto como os colegas já falaram, a natureza jurídica, deixam vários espaços para a interpretação de quem quer que seja. E o nosso artigo ele vem nesse viés de analisar o porquê não a introdução da livre iniciativa, da iniciativa privada no setor. Porque até a pandemia, que é por isso que a gente aborda a pandemia, nós tínhamos uma forma de olhar o serviço cemiterial. Após a pandemia, que exigia uma rápida expansão, foi quando ele apareceu, e aí foram surgindo diversas questões que antes ninguém dava atenção, até porque ninguém quer falar disso, né? Então, essa obra ela é muito importante porque ela traz à tona todas essas questões, tanto da normativa, é uma coisa assim, estudando para montar esse artigo, né? Quando a gente vê que na Constituição não tem nada explícito, nós tivemos em outras constituições, e de certa forma foi retirado, né? E aí, não, está delegado à municipalidade. Então, fica muito lacunoso mesmo. E aí a gente passa, né, pelo serviço público funerário, a gente faz uma análise mais ou menos ali de como isso funciona e uma ideia de como seria um serviço público, um serviço privado funerário. Aí uma breve análise do sistema curitibano, que até eu sou do Paraná, né? Foi uma coisa assim que eu já conhecia um pouco do sistema curitibano, e eu achei assim o artigo da Isabela muito bom. E então assim, eu nem vou me ater a isso, mas é um sistema bem interessante de sorteio, tal. Quem pegar ali os artigos no livro vai ver isso. E aí a gente passa também abordando essa questão da livre concorrência, né? E aí chegando às conclusões que a gente apresenta no livro sobre a viabilidade ou não, né, dessa entrada da iniciativa privada, como isso aconteceria, como seria uma concessão, uma licitação, um serviço, como isso aconteceria. E é essa abordagem que a gente tem aí no nosso artigo. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço, uma boa noite. Trazer aí essa questão para a gente aí, até porque realmente, como você falou, tem uma perspectiva antes e depois aí dessa tragédia humanitária que a gente teve aí em decorrência desde 2020, né? Na verdade, né? Mas enfim, vou aproveitar que você já fez você falou que fez uma análise sobre um indicado do Paraná. Então, vou ter isso. Elogiou o artigo da nossa colega a Isabela. Então, eu vou passar a palavra para ela poder apresentar aí o tema dela, né? Que o que ela escreveu foi o artigo Serviço Público Funerário Curitibano, o sistema de escolha aleatória e o suposto descumprimento de preceitos fundamentais. Foi escrito pela Isabela Macedo Torres, que é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em Direito e Advocacia Pública pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e associada ao Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, IDARJ. Advogada, que ela escreveu em coautoria com o Fábio Farias de Matos Lima, que é pós-graduando em Direito Econômico e Regulatório pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Contemporâneo pelo curso Professor Luiz Carlos, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná e sócio fundador do escritório Lima Góes Advogados. Hoje, apesar do artigo ter sido escrito em coautoria, quem vai apresentar é só a Isabela, que está conosco. Isabela,
Tá com Fábio você a está aqui palavra. também, gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. O Fábio está aqui também, só para fazer essa ressalva. Não vi ele aí, cadê? Ah, desculpa, Tá. mil perdões, Fábio, mil perdões. Eu sei que O Fábio te não tinha perdoa, entrado. Mas Não, boa errei, noite, pessoal. Pedro. Novamente, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a Silvia pelo elogio ao meu artigo. Muito obrigada, Silvia. Bom, eu vou falar muito brevemente sobre o que eu e o Fábio escrevemos e como nós nos conhecemos. Na verdade, a gente se conheceu enquanto eu estava escrevendo o artigo. Me foi dado o tema para falar sobre o Serviço Público Funerário Curitibano, que ensejou o advento da DPF 788 perante o Supremo Tribunal Federal por suposto descumprimento de direitos fundamentais, e eu vou deixar isso a cargo do leitor descobrir se houve ou não descumprimento de direitos fundamentais. A gente não vai falar sobre isso aqui, o Fábio vai falar brevemente sobre essa DPF. Eu comecei a pesquisar sobre a legislação do município. Nós temos hoje em dia a Lei 10.595 de 2002. Anteriormente a essa lei, as concessionárias elas praticavam... O texto adaptador não funciona. Perdão, elas exploravam o serviço público funerário mediante um título precário, mediante permissão de serviço público, e essa lei foi regulamentada posteriormente pelo decreto 699 de 2009. Anteriormente a esse decreto, houve o primeiro processo licitatório, apenas em 2008. Então, eu falo sobre todo esse processo licitatório. Hoje em dia, em Curitiba, há 25 concessionárias prestando serviço funerário, portanto, a titularidade do serviço ainda continua sendo do Estado, do ente estatal. E negócio nem é barato, assim. Perdão, tem alguém com o microfone aberto, eu não sei quem é. Enfim. Eu vou só trocar. É o Vinícius dos Santos, que está com o microfone aberto. Se puder. Perdão, pessoal. Então... Perdão, acabei de fechar, desculpa. Então, obrigada, pessoal. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a DPF 788 perante o Supremo Tribunal Federal, eu verifiquei que o professor Egon Bockmann havia subscrito, entrei em contato com ele e ele me passou o contato do Fábio, que trabalha com serviço público funerário curitibano no escritório dele, um dos objetos com os quais o Fábio trabalha é serviço público. O Fábio começou a me ajudar na pesquisa, eu entrei em contato com ele, ele me forneceu diversas informações, foi extremamente educado, tanto de forma escrita quanto por áudio no WhatsApp, e ele acabou se interessando pelo grupo, ingressou no grupo, e com esse ingresso do Fábio, eu fiz o convite para ele escrever em coautoria comigo, já que boa parte do que eu havia escrito foi baseado nas informações que ele me havia passado, principalmente sobre os tipos de serviço que a legislação prevê, e a legislação, antes de passar a palavra para ele, teve o intuito de tentar terminar com o agenciamento funerário. Nós falamos um pouco sobre o agenciamento funerário também, ao longo do artigo, mas, enfim, se houve o cumprimento desse objetivo da lei ou não, vocês vão saber se lerem o nosso artigo. Então, eu vou passar a palavra agora para o Fábio, para ele falar sobre a DPF 788. Eu já agradeço a todos os presentes e principalmente ao Pedro. Valeu, pessoal. Fábio. Olá, boa noite. Muito obrigado pelas palavras, Isabela. Obrigado também pela iniciativa, João e professor Sadi. Boa noite a todos os presentes. É uma grande honra, alegria estar aqui falando com vocês sobre um tema que para mim é tão caro, né, na nossa vivência diária. Como a Isabela bem falou, né, ela entrou em contato comigo exatamente para tentar entender um pouco mais do serviço funerário curitibano, tendo em vista a DPF protocolada perante o STF, né, a 788, ainda em trâmite, e acabamos aí tendo essa ligação. Pois bem, só para explicar para vocês brevemente, né, também, se formos exaurir o tema, acho que precisava de alguns dias, mas basicamente o sistema de Curitiba, ele funciona da seguinte maneira: toda vez que há um óbito aqui na cidade, a pessoa, o familiar, no caso o usuário do serviço público, se dirige perante o Serviço Funerário Municipal e lá é feito uma escolha aleatória de uma funerária, tá? Então, início,
são concessionárias, são 25 concessionárias que foram escolhidas em licitação, pagam outorga para o município, portanto, em cada serviço funerário realizado, e nessas 25 concessionárias elas ficam se revezando de forma aleatória em determinados lotes, tá? Se chama popularmente de rodízio, apesar de não ser, né? Mas é um nome popular, inclusive a própria prefeitura utiliza desse termo. Com isso, eu posso falar para vocês que há uma batalha judicial que se travou desde a licitação e até antes com relação a esse sistema de rodízio, tá? E batalhas judiciais de todos os lados, quer das concessionárias, quer até dos usuários, já tivemos ações populares de usuários, né? E até por funerárias de fora, né? Temos aqui uma questão muito grave, inclusive isso que trata a DPF, relativamente à liberdade de escolha do usuário e também, do outro lado, a liberdade de iniciativa, a liberdade de empresa. Então, vamos supor que qualquer pessoa faleça, vá lá, já tenha tido uma experiência ruim com alguma funerária em Curitiba, tá? Vá para ser sorteado no rodízio e caia com a funerária de novo, né? Não temos aqui no município, e não só, esse não é um problema só do município de Curitiba, fizemos uma pesquisa de cerca de 15 a 20 municípios que temos conhecimento, com certeza é mais, o usuário não pode escolher. O problema em si da DPF, a DPF trata disso, não é o rodízio, é a ausência de opção de poder sair do rodízio, né? E isso cria, como eu falei, inconsistências aí que as decisões judiciais estão dando, né? Só para dar uma outra informação, haverá nova licitação aqui em Curitiba daqui a 2 ou 3 anos e se está repensando esse sistema, possivelmente vai ter um novo decreto. Pois bem, como a Isabela falou, também não vamos dar muitos spoilers aqui, são vários os argumentos pelas inconstitucionalidades, né, pela violação de preceitos. Apenas gostaria de falar que essa temática em especial, ela é muito desafiadora, principalmente para quem atua com direito público, para quem atua com direito regulatório, porque ela coloca em tensão o artigo 30 da Constituição, falando o que é interesse local, tá? Então, vamos supor, algum conhecido falece em Curitiba e a família quer enterrá-lo fora. Ele passa pelo rodízio ou a família pode escolher uma funerária de fora. Isso é uma das maiores problemáticas que temos que enfrentar. Só para dar um retorno para vocês, se o domicílio dele foi em Curitiba e ele for para fora, ele tem que passar pelo rodízio. Se o domicílio dele for de fora, ele falecer em Curitiba e for para fora, ele não precisa passar pelo rodízio. Ou seja, o que é o interesse, o que é o serviço funerário? O que delimita a competência do serviço funerário? É o óbito, é o lugar do óbito, é o domicílio, é o local de realização do serviço público, né? Vamos estender um pouco esse argumento, já para encerrar aqui a minha fala. E se esse falecimento ocorrer e tiver que transportar o corpo, por exemplo, a Pernambuco, minha cidade de origem, ele morre em Curitiba, tem que transportar para Pernambuco, tem que passar pelo rodízio? Curitiba tem competência para legislar sobre um serviço que vai ser realizado em Pernambuco? O que é o interesse local? O que diz respeito a... Enfim, o que tem competência para legislar? O que o município detém ou não o serviço público a ponto de regulamentá-lo? Essas questões, para mim, são extremamente interessantes e é com isso que gosto de atuar e escrever, e por isso também fiquei muito lisonjeado pelo convite. Agradeço aí a Isabela e ao professor Sadi, já me encaminhando aí para o final da fala. Então, muito obrigado, e também fica aí o convite para lerem o artigo. Deu um pouquinho de trabalho, tem bastante material de pesquisa, como todos aqui, né? Mas fica aí o convite.
Só lembrando também que eu entrei em contato com diversos funcionários da Prefeitura de Curitiba antes de falar com o Fábio, tive diversas negativas de informação antes de descobrir que a própria Prefeitura de Curitiba, por meio do Fábio, tem um canal de lei de acesso à informação. Qualquer cidadão pode se cadastrar no sítio eletrônico da Prefeitura para pedir informações, e nenhum funcionário da Prefeitura me disse isso. Então, foi o Fábio que me informou. Eu requeri alguns documentos, a informação em relação aos documentos que eu requeri estão todas no artigo, também liguei, entrei em contato telefônico, por e-mail, todo o histórico da legislação foi feito mediante pesquisa, tanto com os funcionários quanto com o Fábio, por meio das informações que ele me forneceu. Então, pessoal, eu, assim, recomendo a leitura desse artigo, que é bastante interessante, e esse sistema de rodízio, só para finalizar, Pedro, não ocorre apenas no município de Curitiba, mas em diversos outros municípios brasileiros, e eu descobri isso fazendo a pesquisa por meio até de um agravo de um instrumento subscrito pelo próprio Fábio. Mas é isso, pessoal. Boa noite, obrigada. Pedro, só um minutinho. Antes de passar a palavra para a Silvia, a Patrícia perguntou onde que está o artigo. Ele está no livro, né? O título dele é Serviço Público Funerário, começa na página 217. Pois não, Obrigado, Silvia. Fábio. Eu ia jogar aqui no chat já, mas você já adiantou. Não, Pode falar, Silvia. É que eu cometi a indelicadeza, parabenizei a Isabela e não parabenizei o Fábio, então, só para corrigir, parabéns pelo artigo aos dois. Tá bom? Não, eu também preciso me corrigir, Fábio. Eu falei que você não estava aqui, mas é porque eu não achei você nos quadrinhos aqui entre... Quando eu estava olhando as pessoas, eu ouvi só a Isabela, eu procurei, falei, o Fábio não está aí. Mas acho que o mais importante foi a sua contribuição aí, a da Isabela e a sua, foram excelentes sobre esse artigo, né? E você trouxe vários questionamentos que volta e eu sempre me pergunto isso, né? A questão do domicílio. O que acontece se acontecer alguma coisa comigo e eu estiver fora da onde eu moro, o que vai ser de mim, né? Isso até me lembra uma história, um caso que normalmente no direito, eu tive aula com o Ricardo Marcondes Martins, ele sempre te faz uma pergunta no mestrado, no doutorado assim também, e ele quer testar a sua opinião, ele sempre dá um caso muito absurdo. Mas você defende isso mesmo nessa hipótese? E eu já vi gente falando que isso é uma questão, ele faz isso só para argumentar, porque nunca vai ser, mas a gente sempre lida com questões, às vezes, absurdas, essa questão do domicílio, né? Um caso que eu vi, que é verídico, de uma família paulistana influente, uma viúva, que o marido dela foi viajar para o Pacífico, uma ilha no Pacífico, e ele faleceu nessa ilha. Como? Ele caiu dentro do vulcão aberto e morreu, e não conseguiram trazer o corpo de volta dele. Então, assim, como que é a questão do domicílio, tudo, mas aí tem um plot twist nessa história que, na verdade, falam que o cara não morreu, não faleceu, porque não conseguiram identificar que ele estava fugindo da mulher. Mas, enfim, isso é só uma questão que a gente sempre acaba discutindo, como que é realmente, o que vai acontecer com o corpo da pessoa, o que pode ser feito, onde que é, são questões que a gente sempre se pergunta, né? Mas, enfim, eu vou passar agora a palavra, eu iria passar para o professor Sadi, que ele escreveu o artigo O Momento da Realização do Estudo de Impacto Ambiental em Concessões Comuns de Serviços Públicos Cemiteriais e Funerários, mas ele pediu para se desculpar, porque ele não vai poder, em razão de uma questão profissional, ele não vai poder apresentar o tema dele. Então, acho que o próximo tema que vai ser apresentado vai ser o meu mesmo, que é o direito administrativo sancionador e a responsabilidade dos terceirizados, dos contratados, dos concessionários. Tá? Porque esse meu artigo que está na obra, o que eu trato nele? A questão é o seguinte, vocês mesmo bem pontuaram que a pessoa pode ter que a prestação de serviço pode ser feita em desacordo com a norma, pode ter uma questão ruim que a pessoa às vezes não quer ir, mas a questão principal é, como a gente está falando de exercício de uma função pública, seja ela por meio de uma concessão ou diretamente de uma autarquia, no caso de São Paulo, que o João Vitor trouxe para a gente, ou no caso de uma empresa que foi contratada, às vezes não pode ser um regime de concessão, pode ser uma empresa que foi contratada no regime Lei 8666 ou 1433, prestar serviços acessórios à prestação ao serviço funerário. E
enfim, é uma questão muito complicada que, quando a gente lida com a nossa administração pública, a gente ouve muito de corrupção, de pedido de propina, por exemplo, para poder ter uma liberação de algo, para facilitar ali, para poder ter, por exemplo, o traslado do município para o outro, enfim. E como que é a responsabilização disso? Independente do que, como a gente está tratando de uma função pública, sem prejuízo, evidentemente, da responsabilização civil, penal, enfim, outras que possam incidir, no caso, a gente tem uma incidência do direito administrativo sancionador. Mas o que eu quero dizer quando eu falo direito administrativo sancionador aqui? Eu não me refiro apenas ao direito administrativo sancionador como aquele decorrente da aplicação direta da sanção pela administração pública, mas sim também aquele como afeto à matéria de direito administrativo, que então envolvem também as sanções judiciais, tal qual, por exemplo, as sanções aplicadas no âmbito da lei de improbidade administrativa ou da lei anticorrupção. E você, então, tem uma responsabilização, no caso de um ilícito do servidor público diretamente relacionado com a prestação de serviço. Por exemplo, aqui ele é um servidor, um coveiro municipal que pede propina para poder fazer um desembaraçamento ou facilitar algo. Aí você tem tanto a incidência do regime de direito administrativo sancionador disciplinar, como também a lei anticorrupção, numa análise assim, a voo alto. Você tem também a responsabilização no caso de uma concessionária, que seria a responsabilização, por exemplo, do regramento sancionatório previsto no contrato de concessão. E você tem também, por exemplo, no caso de uma terceirizada, uma empresa contratada, que é um caso que eu já ouvi que acontece. Por exemplo, a prefeitura tem motoristas contratados. Contrata uma empresa e essa empresa tem motoristas que são contratados, tem uma relação contratual com a administração pública. Eles também acabam, por exemplo, tendo uma questão envolvendo não só propina, mas, enfim, inúmeros outros ilícitos. E a resposta da administração pública é aplicar uma sanção à empresa contratada por meio do contrato administrativo. Você tem instrumentos para isso. No meu artigo, eu acabo abordando esse tema, essa temática, abrindo sobre isso, justamente para a gente pensar que, às vezes, como a gente está numa situação sensível, tem essa impressão que, quando esse tipo de coisa acontece, a gente não tem a quem recorrer, né? Seria assim, o pensamento comum é a polícia. Mas você tem outros instrumentos que a própria administração pública pode agir e atuar para poder coibir a ocorrência dessas infrações. Enfim, acho que quem quiser saber mais, só ler meu artigo aí que está na nossa obra. E encerrando aqui hoje, porque nós temos muito mais... a gente não esgotou o conteúdo do livro, tá, pessoal? Tem autores que não puderam estar presentes conosco hoje, assim, ele tem muito mais conteúdo do que a gente falou aqui, mas só para poder encerrar a nossa apresentação aqui sobre os temas, vou passar a palavra aqui para o Vinícius dos Santos Silva, que escreveu um artigo sobre considerações sobre a atividade funerária sob a ótica do conceito de serviço público e as suas implicações na organização municipal. O Vinícius, ele é pós-graduado em infraestrutura, concessões e parcerias público-privada pela PUC-MG, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é advogado e também assessor no governo do Estado do Rio de Janeiro. Vinícius, está com você aí para você fazer o encerramento para a gente aí. Perfeito, é grande responsabilidade aí, tá fechando essa noite e falar depois de colegas que admiro bastante, que têm muita competência, responsabilidade. Parabenizar aqui ao Pedro pela condução dos trabalhos. Agradecer também ao nosso líder, ao nosso organizador, professor Dr. André Sadi. O meu trabalho, como o título sugere, ele vai refletir sobre as hipóteses de caracterização da atividade funerária como serviço público e as suas implicações para a organização municipal. Então, parte de uma metodologia dedutiva para pensar as diferentes correntes doutrinárias com relação à caracterização do serviço público. Depois, faço algumas reflexões sobre os pontos relevantes e, por fim, a questão da implicação para a organização municipal. Se a gente for parar para pensar nas correntes principais, a gente tem a legalista, né, que dependeria da lei local, né, para ser serviço público, a constitucionalista, né, que, no geral, tem um viés liberal,
onde aquilo que não está definido como serviço público pelo princípio da subsidiariedade não seria serviço público, né? Então, a depender da corrente que se adota, poderia se entender como serviço público ou não. Mas o mais interessante do que isso é pensar as distinções e, principalmente, as aproximações que se tem a partir dessa diferenciação. Por exemplo, tradicionalmente, aquilo que é serviço público teria ali uma possibilidade de exercício de um certo monopólio, né? Enquanto que, se atividade econômica, haveria ali o princípio da iniciativa e, portanto, a necessidade de uma concorrência. E, do ponto de vista regulatório, quanto maior a presença do Estado, poder-se exercer uma regulação por meio da administração direta. Do contrário, quanto mais players no mercado, recomenda-se uma instituição de uma agência reguladora, depender da complexidade dos contratos e, como eu disse, dos players do mercado. Mas, mais do que isso, pensando nas aproximações, ainda que a atividade funerária não seja serviço público em essência, pensemos aqui, hipoteticamente, num município, uma cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas daqui. Pensemos hipoteticamente, não existe aqui de modo algum, um município onde a gente tem ali uma família dominante politicamente e tem um serviço funerário centenário, né? Assim, de privado, inclusive, de propriedade daquela família, inclusive anterior à própria instituição da cidade. Pensemos, por exemplo, se pode o proprietário não abrir o serviço funerário por uma semana. Vai tirar férias, dar férias coletivas para os seus funcionários. Bem, com relação a uma atividade essencialmente privada, uma loja de informática, talvez, isso seria plenamente possível, né? Com relação ao serviço público, será que os trens podem parar por uma semana? Parece que não. Há a incidência do princípio da continuidade da prestação de serviços públicos. Mas, com relação à atividade funerária, se a gente adota uma corrente e entende que não é serviço público, em tese, ele poderia parar, né? Assim como a loja de informática. Mas estamos falando de uma atividade em que há ali uma relevância com relação a direitos fundamentais, a direito ao corpo, né, no ponto de vista do pós-morte, direito à saúde pública, ao meio ambiente. Então, me parece que, mesmo nessa hipótese, em que não seja serviço público, não se pode parar essa atividade. Então, de alguma maneira, esse regime de direito privado ele vai ser atravessado por algumas ideias de serviço público, ainda que não se chame essencialmente de serviço público. Então, essa é a reflexão que eu trago no artigo, a partir de outras categorias também próprias da noção de serviço público e para superar um pouquinho também as diferenças mais conceituais, né, mais teóricas, para a gente pensar o serviço público como o serviço funerário ou atividade funerária como atividade com relevantíssimo interesse público, interesse social, que é realizadora de direitos fundamentais. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Aí pela fala, você trouxe até algumas questões que tangenciam com o meu tema, né, da questão do direito administrativo sancionador, a questão do patrimonialismo aí, de uma família que trata, por exemplo, um exemplo hipotético seu, uma questão quase como se fosse dono do negócio, né? Então, no Brasil tem essa questão ainda que tem coisa pública que ainda ela tem dono, né? Até me lembra, enfim, o quanto que eu estudei isso quando eu fiz meu mestrado, estudei o tema de corrupção, acabei lendo o livro Raízes do Brasil e tem toda uma descrição sobre isso do patrimonialismo, né? Mas obrigado por trazer o seu tema aí para encerrar aí com chave de ouro a nossa apresentação, Vinícius. Eu acho que enfim, o que todo mundo aqui que viu as apresentações hoje deu para ter um gostinho da nossa obra. Vou reiterar que ela é a primeira obra dedicada ao tema. Se alguém achar outra, por favor, que veio antes da nossa, me avise, porque eu procurei, eu não achei. Inclusive, para quando eu fui escrever o tema, eu tive dificuldade de encontrar bibliografia para poder falar sobre isso, tá? Então, eu acho que aqui todo mundo pôde ver um pouquinho do tema. A gente teve aí contribuições excelentes aí externas também. Por exemplo, aí o Gustavo trouxe o
o Ícaro aí, que trabalha com isso no Rio de Janeiro, aí, com a construção, com a concessionária, e acho que também trazer uma visão que só agrega, porque a nossa proposta aqui não é só estudar o tema no ponto de vista puramente doutrinário, mas também analisar ele, principalmente do ponto de vista empírico. E eu acho que aqui nesse evento, né, nessa conversa, nesse bate-papo que a gente teve hoje, deu para ver o quanto que a gente pode explorar esse tema ainda, ou como tem um oceano aí para os futuros juristas, estudiosos aí, para poder explorar cada vez mais esse tema, né? Eu só queria agradecer aqui a presença de todos que estão aqui, né? A gente teve aí uma presença para uma quinta-feira à noite aí fria e chuvosa, a gente teve uma presença bem considerável, considerando aí eventos jurídicos, né? Ainda mais especializado que nem esse. E antes de pedir o encerramento, pessoal, fazer o encerramento, todo mundo poder aí jantar e assistir um Netflix nessa noite fria, vou pedir para todo mundo ligar a câmera aí para a gente poder fazer um registro aí do nosso encontro aqui, pessoal. Então, quem puder aí ligar a câmera para a gente tirar um print aqui para a gente poder registrar esse momento, eu agradeceria bastante, viu? Um adendo antes do Pedro tirar a foto, pessoal. Quem quiser certificado, a gente está emitindo certificado com horas complementares. O endereço do e-mail está aqui no chat. E o link para a compra do livro também está aqui no chat. Obrigado, Isa. Vamos lá, todo mundo ligou a câmera. Vou fazer uma contagem regressiva aqui de 3, tá? 3, 2... Opa, peraí, só arrumar aqui a minha câmera, porque eu vou tirar daqui. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi. Valeu, pessoal. Perdão, acho que não foi. Não foi. De novo. Reset. Eu errei. Todo mundo prepara o sorriso de novo aí, pessoal. Apertei o botão errado aqui. Vamos lá. Só mais uma vez, peço perdão. Opa, mas tem mais gente ligando a câmera. Foi bom ter errado, então. Vamos lá. Vamos lá, no 3, em 3, 2, 1. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? Isa, solta a vinheta aí do Sérgio para a gente faz o encerramento aqui. Parabéns, pessoal. Valeu, obrigadão, pessoal. Vamos parar de gravar. Valeu, pessoal. Agora. Boa noite. Tchau para todo mundo. Boa noite, gente. Bem, Alex.